Olá, meus amigos, e aí, tudo bem? Você sabe o que significa lobby político? Vou falar aqui agora para você. Inclusive, é uma profissão que é reconhecida em alguns países. Tudo bem? Vou ler aqui para você só para especificar. Tudo bem? Você pode ter ouvido a expressão em alguns noticiários se referindo a pessoas como lobistas, mas afinal, o que é isso? Lobby se caracteriza como uma atividade de exercer pressão sobre algum poder da esfera política para influenciar na tomada de decisões do poder político em prol de algumas causas ou apoio. Ele pode ser exercido tanto por grupos civis que ocupam os corredores da Câmara dos Deputados e Senado Federal a fim de convencer políticos a votarem a favor ou contra tal projeto, quanto grupos profissionais que representam e intermediam os interesses de grandes corporações, partidos políticos e grupos empresariais. Pela atividade de lobby, os grupos de interesse demonstram suas opiniões aos tomadores de decisões, grupo ao qual cabe decidir que democraticamente corresponde ao benefício da sociedade. Estamos aqui falando do lobby positivo, né? E infelizmente existe o lobby negativo. Daqui a pouco vamos chegar lá, tudo bem? A palavra lobby tem a sua origem inglesa, que significa salão, hall ou corredor. Segundo alguns estudiosos, devido ao fato das articulações e pressões ocorrerem em lobbies de hotéis e congressos, surgiu então o termo. Interessante isso, né? Então, o significado de lobby é salão, hall ou corredor, né? Então, tem uma influência aí dos hotéis, né? Lobbies de hotéis, congressos, surgiu então o termo. Então, vem dessa palavra aí, salão, hall ou corredor. Beleza? Também é apontado o surgimento de expressão à época do presidente dos Estados Unidos, Ulysses S. Grant, que costumava se dirigir ao lobby do hotel Willard para fumar seus charutos e simplesmente relaxar. Lá, ele era abordado por diversas pessoas e grupos que queriam expor suas reivindicações e, de certa forma, influenciar as decisões públicas. Ele costumava os chamar de lobistas do Hotel Willard. Interessante isso. Outra possível origem do termo seria o lugar em que hospedavam os presidentes americanos eleitos antes da posse e ida à Casa Branca. Ali ficavam grupos esperando para apresentar suas reivindicações à nova administração do governo. Nos Estados Unidos, o lobby é uma atividade, tá vendo aí que eu falei? Regulamentada pela Federal Regulation on Lobbying, né? Desde 1946, revogada pela lei de Lobbying Discussory de 1995. A lei americana de lobbies requer que as entidades, indivíduos ou empresas declarem trimestralmente informações como os valores gastos, a área na qual se fez o lobby e o departamento em que foi exercido. Membros do Congresso são proibidos de aceitar presentes, tá vendo aí? Aí já não é mais lobby, aí já é vagabundagem, né? Então são proibidos de aceitar presentes, né? Membros do Congresso são proibidos de aceitar presentes ou viagens pagas por lobistas, exceto em condições pontuais, né? Há tempos, um período de 2 anos para que os congressistas e funcionários públicos possam prestar serviços de lobby após deixarem seus públicos. Olha só que bacana, né? Lobby versus corrupção. Isso é interessante. No Brasil, devido à não regulamentação, como que falei lá no princípio, né? Que no Brasil não é reconhecido ainda. Então, não é crime, mas sim um tipo de contravenção, tudo bem?
No Brasil, devido à não regulamentação e falta de transparência, o termo lobby é comumente atrelado à corrupção, o que não caracteriza a sua concepção original. Trata-se de uma atividade lícita que pode ser exercida por qualquer cidadão desde que dentro da legalidade. Então isso é muito importante, né? Na legalidade. O problema seria que alguns lobistas, como em qualquer outra profissão, existem corrupção, né? A fim de conseguir apoio e algum interesse específico em nome de terceiros, vão além da persuasão e se intitulam de propina ou suborno, a fim de almejar os resultados que desejam, agindo secretamente sem o conhecimento público. Diversos escândalos de corrupção no Brasil envolvem lobistas, olha só que coisa terrível, né? Daí encontra-se a origem da associação com a corrupção. Né? Agora aqui entra aqui uma coisa interessante relativa ao Lava Jato, ó, ao Lava Jato. Um caso atual seria o envolvimento do lobista Fernando Baiano na Operação Lava Jato. Ele é apontado pelas investigações como um dos operadores de propina para políticos do PMDB no esquema de desvio da Petrobras. O lobista é o operador de propinas, o lobista e o operador de propinas foi preso em dezembro de 2014, né? Eu lembro desse caso, o juiz Sérgio Moro botou ele em cana, né? Foi uma coisa muito séria na época. Então, não podemos confundir lobby com corrupção. Lobby brasileiro no Congresso americano. No Brasil também representa seus interesses através do lobby, como apontado na matéria da BBC Brasil, o escritório King & Splend LLP tem declarado gastos de 80 mil trimestralmente para representar os interesses da Embraer no Congresso americano, o Departamento de Defesa e também órgãos setor de transportes. A Associação do Setor Sucroalcooleiro única faz lobby para manter cotas destinadas ao etanol avançado no mercado americano, categorias que se encontra o biocombustível brasileiro por um custo de 30 mil trimestrais, olha só. Então, interessante, então. Temos aqui um vídeo falando sobre o lobby, né? Enfim, então, que pena que a profissão de lobista no Brasil não é reconhecida. Mas em muitos países, assim como na maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos, é regulamentadíssima. Beleza, valeu!